Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal do YouTube da Loja do Concurseiro. Vamos então a um vídeo muito bacana. Eu sei que você está ansioso por um vídeo como esse. Vamos resolver questões da banca FADESP de matemática. Para você que ainda não me conhece, eu sou o professor Emerson Castro, Instagram, @professor Emerson Castro, segue a gente lá. Já fui tenente do Exército, hoje sou PRF, na verdade sou PRF desde 2009, né? E tô aqui junto contigo para buscar a aprovação para o concurso da Prefeitura de Parauapebas. Então, se você vai fazer esse concurso, conte com o nosso apoio aqui da Loja do Concurseiro. Vamos lá, pessoal, tem 10 exercícios que eu vou resolver sobre vários assuntos. Razão, proporção, regra de 3, porcentagem, tudo isso que pode aparecer na tua prova. Bora, vem comigo, olha só. A primeira questão, 2016, da banca FADESP, Prefeitura Municipal de Mojuí dos Campos, no estado do Pará. Para construir 20 metros quadrados de um piso, foram gastas 8 sacas de cimento. Se o piso medisse 15 metros quadrados, proporcionalmente teriam sido gastas. Então, aqui nós temos uma questão envolvendo razão e proporção. Observa o seguinte, ó, 20 metros quadrados de um piso foram gastas 8 sacas de cimento. Então, existe uma relação aqui, tá? Existe uma proporcionalidade. Para cada 20 metros quadrados de piso, se gastam 8 sacas de cimento. Porém, olha o que ele falou. Se o piso medisse 15 metros quadrados, proporcionalmente, teriam sido gastas quantas sacas, pessoal? X sacas. Então, a gente coloca bem aqui o sinal de igual. Então, nós temos a seguinte proporção aqui, ó. 20 está para 8, assim como 15 está para X. É uma questão de proporção, onde para que a gente possa resolver, a gente faz assim, ó. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Tranquilamente, esse metro quadrado vai cortar com esse metro quadrado, a resposta vai ser em sacas de cimento. Aí nós teremos 20 vezes x, 20x é igual 8 vezes 15. 8 vezes 15 vai dar 8 vezes 10, 80, 8 vezes 5, 40, 120. Esse 20 aqui está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, nós temos 120 dividido por 20, ou seja, 12 dividido por 2, que vai dar o que, pessoal? 6 sacas de cimento, tá? 6 sacas de cimento, resposta alternativa C de concurseiro, C de Castro, beleza? Então, uma questão que envolvia razão e proporção. Cada uma dessas é uma razão, ó. Aqui eu tenho uma razão, aqui eu tenho outra razão. Quando a gente fala em razão, entenda a relação, tá? Então, nós temos duas relações e uma igualdade entre elas, ou seja, importando para a gente aí uma proporção. 20 está para 8, assim como 15 está para x. Então, temos aqui uma proporção e basta que você faça o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. É a famosa multiplicação em forma de x. Tranquilo isso? A primeira questão, então, letra C, proporção FADESP 2016. Vamos adiante, então, buscar a questão de número 2 agora, mais uma questão da banca FADESP. Olha lá. Mas antes, pessoal, não podia deixar, né, de fazer o nosso jabá aqui. Se você está curtindo a nossa aula, as outras aulas que tem aqui no canal da Loja do Concurseiro para o teu concurso, inclusive de Código de Trânsito comigo, para você que vai fazer o concurso para agente de trânsito e transporte. Nós temos um curso, pessoal, completaço, que custa apenas R$ 280, que pode ser parcelado com juros do cartão de crédito. São todas as disciplinas para agente de trânsito e transporte. Cobrando tudo ali, a gente vai bater tudo que está cobrando no teu edital. São centenas de aulas de teoria e exercícios
revisão, apostila em PDF, você assiste quantas vezes você quiser. Para comprar, pessoal, como é que eu faço? É simples, basta entrar no nosso site www.lojadoconcurseiro.com.br. Aqui na descrição do vídeo também tem o linkzinho para você comprar. Ah, professor, mas eu não vou fazer esse concurso para gente de trânsito e transporte, mas eu queria um curso que fosse voltado para o nível médio desse concurso. Tá aqui, é esse, conhecimentos comuns a todos os cargos. Olha o valor, pessoal, aqui, ó, R$250, também, ó, português, matemática, raciocínio lógico, legislações municipais e noções de informática. São centenas de videoaulas de teoria em exercícios. Temos apostila em PDF e revisão final online. Mesma coisa, parcelado com juros do cartão. Você pode comprar no site que está aqui na tela ou na descrição do vídeo. Aqui temos o link. Beleza? Não te faz de doido. Se tu quer passar mesmo no concurso de Parauapebas, vem com a gente, papai. Vamos juntos buscar a tua vaga. Beleza? Aguardo vocês. Mas vamos lá. Continuando aqui as nossas questões grátis. Questão 2. 2019, Banca Fadesp, concurso do Detran Pará. As infrações de trânsito se classificam em leves, médias, graves e gravíssimas. Suponha que, em um estado brasileiro, certo ano, essas infrações, nessa ordem, tenham registrado percentuais inversamente proporcionais aos números 4, 2, 3 e 1. Se nesse ano foram registradas 400.000 infrações nesse estado, a quantidade de gravíssimas, ele quer saber a quantidade de gravíssimas. Olha só, ele falou que era nessa ordem, então nós temos primeiro leves, aqui leve eu vou botar o L, depois nós temos média, eu vou colocar o M, depois nós temos grave, eu vou colocar o G, e a gravíssima eu vou colocar GV, tá certo? Beleza? Então nós vamos montar essa, vou fazer o seguinte, melhor, não vou chamar de GV, vou chamar de V apenas, tá? Gravíssima, só para poder ficar diferente. Então veja, só que foi falado aí que é inversamente proporcional. Então, eu vou ter que a constante de proporção vai ser igual à quantidade de infrações leves, aí médias, graves e gravíssima, que eu chamei de V. Lembra? Só que é inversamente proporcional. Então, é o inverso de 4, aqui é o inverso de 2, aqui é o inverso de 3, e aqui é o inverso de 1. O inverso de 1, logicamente, é 1. Se nesse ano foram registradas 400.000 infrações nesse estado, a quantidade de infrações gravíssimas. O macete nesse tipo de questão é você pegar essas frações aqui de baixo e tirar o MMC. Então, primeiramente, o que você vai fazer? Quem já viu a aula nossa sabe que a gente faz isso. A gente pega aqui, ó, essa parte aqui de baixo, primeiramente. Então, nós vamos somar essas frações, ou seja, nós vamos tirar o MMC entre 4, 2 e 3. MMC de 4, 2 e 3 é 12, tá? Então, nós vamos ter o MMC igual a 12. Vamos lá, presta atenção. Então, nós temos bem aqui, ó, o MMC é igual a 12. Professor, e agora? O que a gente vai fazer? 12 dividido por 4 dá 3. Vezes 1 dá quanto? 3. Mas, seguimos. 12 dividido por 2 dá 6. Vezes 1 dá 6. Depois, nós temos lá 12 dividido por 3. Vezes 12 dividido por 3 dá 4, vezes 1 dá 4. E aqui, 12 dividido por 1 dá 12, vezes 1 dá 12. Então, nós temos aqui mais 12, tá certo? Beleza, o que você vai fazer agora? Você vai pegar o total de infrações. Qual é o total de infrações? Está aqui, ó. 400.000 infrações. Aí, você vai pegar 400.000 infrações e você vai dividir por essa somatória bem aqui, ó. Tá? Essa somatória desse povo de vermelho. 3 mais 6 mais 4 dá quanto? Dá 13, mais 12, 24.
Então, 400 mil dividido por 25, tá? 40 dividido por 25 dá 1. 1 vezes 25 dá 25 para 40, 15. Baixo zero. 150 por 25 dá quanto? Dá 6. 6 vezes 25 dá 150, para 150 nada. Tem mais 3 zeros aqui, então a gente coloca aqui. Quer dizer que dá 16 mil. Esse 16 mil, professor, já é o resultado dessa nossa constante de proporcionalidade aqui? Não, esse 16 mil é só o valor do macete. O que a gente quer saber aqui? Ele quer saber a quantidade de infrações gravíssimas. Veja, gravíssimo era esse último aqui, ó, o último. Quem é o último que nós temos aqui agora, pessoal? Olha quem é que é o último. Esse aqui é o último. É esse que está relacionado com as infrações gravíssimas, tá? É esse que está relacionado com as infrações gravíssimas. Então, esse 12 vai ser multiplicado por esse valor. 16 mil vezes 12. 16 vezes 10 dá 160. 16 vezes 2, 32. 192 com mais 3 zeros. Então, foram 192 mil infrações gravíssimas. 192 mil, então, é a resposta da questão. Alternativa letra B de bom, que eu sei que você é, eu sei que você está lutando e você quer essa vaga, então tem que estudar. Não pode desprezar a matemática. Muita gente deixa de passar em concurso porque despreza a matemática. Professor, não entendi muito bem. É normal se você está começando a estudar agora, matemática e tal, porque são grandezas inversamente proporcionais. A grande charada era essa aqui que a gente fez, ó. Essa inversão e depois esse macetezinho que a gente usou aqui, tá? Para quem me acompanha no YouTube, inclusive, eu também tenho um canal, Professor Emerson Castro. Temos lá vídeo ensinando, fazer proporção e tal. Aqui no canal da Loja do Concurseiro também tem vários vídeos meus de matemática falando sobre isso, tá bom? Beleza? Vamos para cima então, vamos para a próxima questão, questão 3. 2018, FADESP. Bampará, Gisele, Mônica e Roberta fazem parte de uma sociedade conforme o quadro a seguir. Gisele, Mônica e Roberta, assessores, capital da sociedade, tal. 1. Lucro de 67 mil reais foi dividido entre as sócias de forma diretamente proporcional à participação no capital. Então, aqui vai ser grandezas diretamente proporcionais. E inversamente proporcionais, eu vou chamar de IP, ao número de assessores. Dessa forma, a Roberta recebeu. Vamos lá então, vamos montar essa situação. De novo, constante é igual. Nós vamos começar aqui. Nós temos a Gisele, nós temos a Mônica e nós temos a Roberta. Então, vou usar as primeiras letras do nome de cada um. Primeiro, diretamente proporcional a 25%. Se quiser colocar 0,25, não tem problema. Pode colocar também, ó. Já que é 25%, se você quiser, pode colocar 0,25. E o outro, 35%, 0,35. E a Roberta, 40%, 0,4 ou 0,40. Se fosse só isso, grandezas diretamente proporcionais, terminava aqui. Aí era mais fácil. Era só pegar os 67 mil, dividir pela soma desse povo. Mas não é só isso. Veja que bem aqui tem um E inversamente proporcional. Esse E nos remete a pensar que tem tanto diretamente quanto inversamente. E esse E, esse conectivo E, nos lembra o sinal de multiplicação. Então, vai ser para Gisele o inverso de 1. O inverso de 1 é 1, tranquilo. O inverso de 2 aqui na Mônica. O inverso de 2. E aqui, o inverso de 3.
Tá certo? É desse jeito, então, que você vai trabalhar. Ah, professor, ficou muito complicado, tal. Não tem problema, mas tem que resolver dessa forma aí, tá bom? Ah, eu quero deixar o 25% aqui. Eu quero deixar o 35% aqui. Não tem problema, você pode fazer isso. Ah, ao invés de 0,25, professor, eu quero saber como seria com 25%. 25%. E aqui, como é que seria? 35%. 35%. E esse outro como seria? 40%. Então, 40%. Beleza? Tranquilo isso daí? Tá, vamos arrumar então, pessoal. Como é que vai ficar isso? Vai ficar constante é igual 25 sobre 100. Constante é igual, constante é igual a 25 sobre 100, aqui embaixo, 25 sobre 100, daqui a pouco a gente vai ver se vale a pena simplificar ou não, aqui é G, M e R, né? G, M e R. Aqui no M, como é que vai ficar? 35% vezes 1 sobre 2. Vai dar 35 sobre 200. Se a gente quiser, a gente pode simplificar isso aqui, ó. Dá para simplificar, professor? Dá. Mas vamos deixar assim por enquanto. 35 vezes 1, 35. 100 vezes 2, 200. Então, vai ficar 35 sobre 200. E aqui, para Roberta, quanto é que vai ficar? 40 dividido por 300. 40 dividido por 300, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer o quê? Vai tirar o MMC de 100, de 200 e de 300. Professor, dá para simplificar isso, então bora simplificar? Dá para simplificar, por exemplo, por 5. Por 25, na verdade, né? Por 25 vai dar 1/4. Beleza? Aqui dá para simplificar por 5. Vai dar quanto aqui? 35 por 5, 7. 200 por 5, 40. Aqui eu posso cortar esse 0 com esse 0, primeiramente. E eu posso fazer por 2 dá 2, por 2 dá 15. Então, veja o que foi que eu fiz. Simplifiquei por 25, simplifiquei por 5 e simplifiquei, ó. Primeiro cortei o 0, depois fiz por 2. Então, ficou desse jeito. MMC entre 4, 40 e 15. Qual seria, professor, o valor? Ora, meus amigos, o 120, tá? O 120 já fazendo de cabeça, ele já vai atender todo mundo. Então, vamos fazer igual a gente fez ainda agora, ó. Vamos lá. Nós vamos ter aqui o 120 como o MMC desse pessoal. E aí, você vai fazer 120 dividido por 4. Dá quanto? 30. 30 vezes 1, 30. 120 dividido por 40 dá 3. 3 vezes 7, 21. Mais 120 dividido por 15 vai dar 8. Vezes 2 vai dar 16. Tá? Então, agora vamos voltar para a questão e vamos ver qual era o total que ele queria dividir. 67 mil reais. Opa! Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dividir 67 mil por quanto? Por essa soma bem aqui, pessoal, tá? 30 mais 21, 51. 51 mais 16, 67. 67 mil dividido por 67 vai dar quanto? 1.000. Esse 1.000 é o valor da constante? Não, não é o valor da constante, é o valor do nosso macetezinho parecido com o que a gente fez na questão anterior. Só que ele quer o quê? Ele quer saber quanto a Roberta recebeu. A Roberta é essa última razão, é a última fração. Quem é que ficou com a Roberta no final das contas? 2 sobre 15. Então virou quanto? Virou 16. Então a Roberta é essa bem aqui, ó, é essa do 16. Então o que a gente vai fazer aqui? 1.000 vezes quem? Vezes esse 16. Então, a Roberta ficou aí com quanto, pessoal? 1.000 vezes 16 vai dar quanto? 16 mil reais. Resposta, então,
R$16.000 para Roberta. Vamos então observar aqui na questão qual é a alternativa que tem isso aí. R$16.000, alternativa correta, a letra A de aprovado que você vai ser. Beleza? Fechamos mais uma questão envolvendo proporção. Vamos adiante, vamos seguindo. Quarta 2014, Prefeitura Municipal de Novo Repartimento no Pará. Se 30 servidores fazem um serviço em 18 dias, servidores são pessoas, 30 fazem um serviço em 18 dias. Quantos servidores a mais? Presta atenção, ó. Quantos servidores a mais? Então, quantos servidores com a mesma habilidade, eficiência e carga horária diária de trabalho que os primeiros seria necessário contratar para que o mesmo serviço ficasse pronto em 15 dias? Regra de 3 simples. Como é que eu costumo fazer esse tipo de questão? Coloco uma seta para baixo aqui, onde tem a variável, e eu já faço isso. X é igual. Quem está na coluna do X, eu já boto em cima. Não importa qual seja o modelo de questão. Seja a regra de 3 simples, seja a regra de 3 composta, seja diretamente proporcional, seja inversamente, eu já jogo aqui, tá? E aí eu vou analisar pessoas, servidores e tempo. Toda vez que eu tiver alguém executando uma ação comparado ao tempo, vai ser inversamente proporcional. Por quê? Porque quanto mais pessoas eu tenho executando essa ação, menor vai ser o tempo dessa tarefa ser executada. Menos pessoas, mais tempo. Mais pessoas, menos tempo. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Para dizer que são inversamente proporcionais, o bizu é colocar uma setinha para cima aqui. E aí, ó, esquece a grandeza que tem o X. Todas as outras colunas, todas as outras grandezas, você vai fazer o seguinte. Quem estiver na ponta da seta, vai ficar em cima. Quem estiver na ponta da seta, vai ficar em cima. E quem não tiver, vai ficar embaixo. E aí, morreu a parada. Ó. 30 dividido por 15 dá 2. 2 vezes 18 dá quanto? 36. Ah, professor, então a resposta é 36. Veja, ele queria saber quantos servidores a mais. Você tinha quantos no começo? 30. Então, qual é o bizu aqui? Você agora tem 36, mas antes você tinha quanto? 30. Então, 36 menos 30, 6. Resposta: servidores a mais servidores a mais. 6. Qual é a resposta? Letra B de bola. Beleza? Tranquilo? Então tá aí uma questão de regra de 3 simples. Grandezas inversamente proporcionais. Professor, eu não podia só fazer assim? Multiplicação em forma de x? Não, não podia. Você só pode fazer isso aqui, multiplicação em forma de x, se as grandezas forem diretamente proporcionais. Tudo beleza? Tudo bacana? Então bora para a próxima, papai. Vamos? Quinta questão, 2015, FADESP, Prefeitura Municipal de Monte Alegre, no Pará. 6 agentes administrativos. Vamos lá. Agentes, vou colocar assim, AG. 6 realizariam um serviço em 5 dias. Realizariam um serviço em 5 dias. Trabalhando 8 horas por dia. Bota H/D. Com a impossibilidade de 2 deles, se estão 2 impossibilitados, caíram para 4. Caiu para 4 o número. E a redução de jornada de trabalho para 6 horas por dia. Cuidado, que normalmente a gente tem a tendência de escrever da esquerda para a direita e aí já mete esses 6 aqui. Não, veja bem, 6 horas por dia. Hora por dia na mesma coluna de hora por dia. Agentes na mesma coluna de agentes. O mesmo serviço deverá ser realizado em X dias. É assim. E agora, professor, regra de 3 composta. Onde tem a variável, já coloca a letra, a seta para baixo. Vou fazer igual eu te falei ainda agora. No meu canal do YouTube, professor Emerson Castro, tem um vídeo explicativo sobre como fazer regra de 3, bem passo a passo lá. Se você tiver alguma dúvida, corre lá, já se inscreve no canal, curte, compartilha, dá essa força pra gente, tá? Veja,
Quem está com o X eu já boto em cima, não interessa se está na ponta da seta ou não. Aquela parada que eu falei de ponta de seta são para as outras grandezas. Vamos lá? Pessoas, agentes e dia. Pessoas e dia, ou seja, quanto mais pessoas executando, menos tempo. Menos pessoas, mais tempo. Então é o que isso? Inversamente proporcional, seta para cima. O 6 está na ponta. O 6 vai ficar aqui em cima e o 4 vai ficar aqui embaixo. Beleza pura? Dia e hora por dia. Se eu trabalho mais horas por dia, eu faço serviço em menos dias. Se eu trabalhar menos horas por dia, eu faço serviço em mais dias. Toda vez que eu tiver esse choque de tempo com tempo, vai ser inversamente proporcional. Seta para cima, então, tá? Aqui, ó. Beleza? Veja, a comparação é sempre da grandeza que tem o X com a outra. Grandeza que tem o X com a outra. Professor, se tivesse mais uma grandeza, a do X com a outra, do X com a outra, do X com a outra. Tá bom? O 8 vai ficar aqui em cima, porque está na ponta, e o 6 vai ficar aqui embaixo. Ora, minhas amigas e amigos, esse 6 morre com esse. 8 dividido por 4 dá quanto? Dá 2. Aqui embaixo só ficou 1. Quem ficou lá em cima? 5 vezes 2, que dá quanto? 10 dias. Dessa vez ele não perguntou quantos dias a mais. Ele só perguntou o seguinte: o mesmo serviço deverá ser realizado em 10 dias. Letra B de bom. Tranquilo? Mais uma questão de regra de 3, só que agora composta. Vamos em frente. Sexta, 2018, FADESP Bampará. 9 técnicos bancários. 9 técnicos. 9 técnicos com o mesmo potencial deveriam arquivar 18.000 documentos. 18.000 documentos. Em 6 dias. Em 6 dias, trabalhando 8 horas por dia. Como somente 4 desses técnicos poderiam participar dessa tarefa, 4, somente 4, e houve reduções para 12.000 documentos em jornada diária de 4 horas, o arquivamento deve se dar em X dias. Mais uma vez, se aqui está variável, eu já coloco uma seta para baixo. E aí vai ficar X é igual, aqui ó, o 6 já fica aqui. Uma parada que eu posso fazer, ó, se tem 3 zeros aqui em cima e 3 zeros aqui embaixo, já corta logo. Professor, já posso simplificar mais? Pode, mas eu não vou fazer isso, vou deixar assim, tá? Dia e hora por dia, eu falei ainda agora. Quanto mais hora por dia, menos dias. Inversamente proporcionais. O 8 está na ponta da seta, fica em cima. E o 4 fica embaixo. Documentos e dias. Se eu tenho mais documentos para arquivar, eles vão demandar mais tempo. Menos documentos, menos dias. Então está concordando. Se está concordando, são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Seta para baixo. O 12 está na ponta, fica em cima. O 18 não está, fica embaixo. Técnicos e dias. Técnicos estão executando a ação. Mais técnicos, menos dias. Menos técnicos, mais dias. Já falamos sobre isso 2 vezes nas questões anteriores. Inversamente proporcional. Seta para cima. O 9 fica aqui em cima e o 4 fica aqui embaixo. Olha que maravilha que a gente pode fazer agora, ó. 18 por 9, aqui dá 1, aqui dá 2, certo? 4 vezes 2 dá 8. Com esse 8 morreu. Tudo bem para ti? Tranquilo? 12 por 4, papai, dá quanto? 3. Aqui embaixo sobrou quem? Só o 1. E lá em cima quem sobrou? 6 vezes 3. E quanto é, papai? 6 vezes 3. 6 vezes 3 é igual a 18. 18 o quê, meus amigos e amigas? 18 dias. 18 dias, alternativa, letra C de Castro, para a questão de número 6. Beleza? Mais uma questão de regra de 3, composta agora por 4 grandezas.
Beleza? Bora para a próxima. Bora para a próxima que a nossa concorrência está estudando e a gente tem que estudar mais do que eles. E claro, com mais qualidade ainda. E é isso que a gente está trazendo para você. 7ª, Prefeitura de Breves, no Pará, 2012. Um hospital conta com 60 leitos e após reforma ficará com 78 leitos. Qual o percentual de aumento? Qual o percentual de aumento da quantidade de leitos? Meus amigos, eu tinha no começo 60 leitos. Esses 60 era o meu total de leitos, então ele correspondia a 100%, porque em porcentagem o total representa 100%. Eu tinha 60, então 60 representa 100%. Aumentou para quanto? Para 78. Se foi para 78 e antes eu tinha 60, fazendo uma subtração simples, eu tenho um aumento de 18 leitos. Então, como ele quer saber qual o percentual de aumento, é só fazer isso, tá bom? Se quiser adiantar a tua vida, esse zero já pode morrer com esse. Por quê? Porque como é porcentagem, quanto menor o número, menos por cento. Maior o número, mais por cento. Ou seja, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. No final das contas, vai cortar esse zero, tá? 6 vezes x, 6x, 18 vezes 10, 180. Esse 6 que está multiplicando passa para lá como? Dividindo. 180 dividido por 6, 30. 30 o quê? 30%. Então, quer dizer que houve um aumento de 30% na quantidade de leitos. Alternativa, letra B de bola, é a nossa primeira questãozinha de porcentagem. Tá bom? Vamos para a próxima? 8ª, 2019, FADESP, Detran, Pará. Um veículo fez uma viagem de Belém, de onde saiu com o tanque cheio de combustível, até Capanema, pela BR-316. Trabalhei muito pela Polícia Rodoviária Federal nesse trecho aí da BR-316, principalmente ali em Castanhal. De Belém a Castanhal, a viagem consumiu 20% da capacidade do tanque de combustível, que eu não sei quanto era. E de Castanhal a Capanema foram consumidos mais 12 litros de combustível. Se, ao término da viagem, o veículo ainda possuía meio tanque de combustível, a capacidade do seu tanque era de, preste atenção, nós temos aí de Belém a Castanhal. Eu não sei quanto ele tinha de combustível, o total eu vou chamar de X, mas eu sei que ele gastou 20% do total. Então, quer dizer que ele gastou 20% do total de combustível. 20% de X. Aí ele foi de Castanhal para Capanema. E aí ele consumiu mais quantos? Mais 12 litros de combustível. Tá? E aí, quando terminou essa viagem lá em Capanema, ele ainda possuía meio tanque de combustível. O que a gente pode entender disso então, pessoal? A gente pode entender que 20% do total de combustível mais 12 litros é igual a quanto? A 50% do total. Por quê? Porque ele disse que gastou meio tanque. Se ainda possuía meio tanque, é lógico que gastou meio tanque. Beleza? Olha o que eu vou fazer para poder adiantar na sua vida. Eu vou pegar esse cara e vou jogar para lá. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Vou cortar esse zero com esse zero com esse. Então, olha o que vai acontecer. Eu vou deixar o 12 desse lado e lá do outro lado vai ficar 5 sobre 10 x. Esse está somando, passa para lá como? Menos 2 sobre 10 x. Olha o que vai acontecer então. Vai ficar 12 é igual a quanto? Subtração de frações com denominadores iguais. Conserva o denominador e subtrai os numeradores. 5x menos 2x, 3x, certo? Então, nós temos 12 é igual a 3x sobre 10, tá? 12 é igual a 3x sobre 10. O 10 está dividindo, vai passar para cá como? Multiplicando. 12 vezes 10, 120. 120 é igual a 3x. O 3 está multiplicando, vai passar para cá como? Dividindo, moleza, né? 120 dividido por 3, 40, tá? Então, 40.
40 o quê? O que que era o X? Era a capacidade total do tanque de combustível. Então, 40 litros. Letra D de doido. A pergunta dele era, qual a capacidade do tanque? A capacidade do tanque nós chamamos de quê? De X, a capacidade total. Então, 40 litros, oitava. Letra D de doido. 40 litros. Beleza, pessoal? Tranquilinho? Vamos lá, então, para a penúltima questão. Mais uma questão da Banca Fadesp, 2019, Prefeitura de Marabá. Um liquidificador é vendido numa loja por R$ 120. Entretanto, com a alta de alguns impostos, o preço deste liquidificador sofreu um reajuste e passou a ser vendido com um acréscimo de 10%. Olha, pessoal, nós tínhamos aí que o preço ele era de R$ 120. Depois teve o quê? Um acréscimo de 10%. 10% em cima de quanto? De 120. 10%, pessoal, basta você pegar o valor e dividir por 10. 120 dividido por 10 dá 12. Então, 120 mais 12, 132. Quer dizer que o produto passou a custar agora R$ 132. Beleza? O gerente da loja, semanas depois, observando que a venda do produto não estava satisfatória, anunciou um desconto de 10% no seu preço. Após o desconto, o liquidificador será vendido por... O objetivo dessa questão, do autor da banca da Fadesp, era fazer o aluno pensar assim, poxa, se aumenta 10% e depois diminui 10%, volta para o mesmo lugar. Essa foi a ideia do autor da questão. É por isso que ele botou aqui uma de R$ 120. Mas não, por quê? Porque o próximo desconto que for dado, agora, de 10%, não é em cima dos R$ 120, porque aí seria uma questão de juros simples se fosse assim. A ideia aqui é uma questão de porcentagem, é aumento seguido de desconto, mas já é voltado um pouco para a questão do juro composto, tá certo? Não vamos entrar no mérito. Mas é o quê? Porque quando a gente fala de juros simples, os percentuais vão sempre incidir no valor inicial. E no juro composto, não. Cada percentual vai em cima de um valor diferente. Então, é 10% disso aqui. Conforme eu falei ainda agora, 10% de uma coisa é só pegar essa coisa e dividir por 10. Então, dividido por 10 vai dar 13,2. Assim como 10% de 120 foi R$ 12, 10% de 132 vai dar R$ 13,20. Portanto, para eu saber por quanto ele vai ser vendido após esse desconto, basta eu fazer o quê? Eu pego ali os R$ 132 e vou subtrair por quanto? Por R$ 13,20. Zero. Emprestando vai ficar 10 menos 2. Vai dar 8. Opa! Já apareceu 80. Só pode ser qual resposta? Letra C de Castro. Professor, mas não precisamos fazer mais o resto? Não, já podemos ir para a próxima questão. É claro que aqui eu vou fazer, mas esse é o tipo de coisa que se o relógio estiver te apertando na hora da prova, vai, já vai adiantando, tá? Beleza? Ora, pessoal, aqui ficou 11, menos 3 dá 8. Aqui ficou 2, menos 1 dá 1, e aqui é 1 mesmo, R$ 118,80. Alternativa letra C. Tranquilo? Então, uma questão que está na moda há muito tempo, inclusive na Banca Fadesp. Aumento seguido de desconto. Às vezes é aumento sucessivo, ou seja, vários aumentos, só aumento. Às vezes são descontos sucessivos, vários descontos. Ou aumento seguido de desconto, desconto seguido de aumento. Beleza? Tranquilo? Próxima e última. Próxima questão, a questão de número 10, olha só. Fadesp 2014, CREA no Pará. Aqui tem uma tabela com as disciplinas, português, matemática, informática, tal. Número de questões, valor da questão, total de pontos. As questões de matemática nessa prova representam questões de matemática. Tá aqui, ó. São 5 questões de matemática que valem quantos pontos? 2. Então, dá um total de quantos pontos?
10 pontos. As questões de matemática nessa prova representam, presta atenção, tá? Veja, na letra A, nós temos um percentual sobre o total de questões. Na letra B, nós temos um percentual sobre o total de pontos. Então, a questão deixou dúbia aí a interpretação. Eu vou primeiro fazer o seguinte, eu vou primeiro pensar na quantidade de questões. Vamos lá? Quantas questões são de matemática? 5. E quanto é o total de questões? 40. Então, vou fazer assim, ó. 40 questões corresponde a 100%. Quantas questões são de matemática? 5. Então, 5 questões correspondem a X%. Lembra que eu falei ainda agora? Esse zero já pode morrer com esse. E aí eu vou ter o quê? 4 vezes X, 4x, o produto dos meios é igual aos extremos. 5 vezes 10, 50. X é igual a 50 dividido por 4. Vai dar igual a 12,5%. Vou botar um Q aqui, só para lembrar para a gente que é das questões. Tem essa questão, essa situação aqui, ó. Tem, ó, 12,5% das questões. Então, a resposta é a letra D de doido. Mas eu quero fazer a outra parte dos pontos para mostrar que não teria resposta. Vamos lá? Com relação ao total de pontos, matemática são quantos pontos? 10. E o total de pontos da prova foi quanto? 300. Então, nós temos aqui 10 e um total de 300. Perdão, um total de 100, desculpa. Então, nós temos o que, pessoal? 100 questões ao total. Essa está muito fácil. 100 questões corresponde a 100%. Muito fácil, né, pessoal? 100 questões, 100%. Então, logicamente, 10 questões vai corresponder a quanto? Não precisa ser muito gênio, não é verdade? Para perceber que 10 é 10% de 100. Então, veja que não tem aqui 10% dos pontos, tá certo? Tem 10% do total de questões. Mas veja a malícia da banca. A banca falou em questões e falou em pontos. Se o aluno desatento fizesse primeiro esse cálculo e achasse o 10%, podia ser que esse aluno vinha e marcaria a letra A. Tá? Então, cuidado, pessoal, com isso, tá? Esse 10% é dos pontos e a letra A fala 10% das questões, tá bom? Então, a resposta é a letra D de doido para a questão de número 10, FADESP, CREA, Pará, 2014. Com isso, minhas amigas e meus amigos, nós fechamos a nossa aula. Eu queria te pedir mais uma vez, se você curtiu, deixa teu like. Se você ficou até aqui, parabéns, é sinal que você quer de fato passar, que você não desistiu da matemática. E nós estamos aqui na Loja do Concurseiro esperando você. Compre o nosso curso completo e vamos juntos buscar sua vaga. Vamos juntos rumo à aprovação. Fica com Deus, bons estudos e fé na missão. Valeu!